Olá, bem-vindo ao Alô Senado, o programa interativo que abre as portas do Senado Federal para você. Hoje a gente conversa sobre a maioridade penal, a língua inglesa no currículo das escolas públicas, as enchentes no estado de São Paulo, a saúde pública no Rio de Janeiro, a dúvida de um militar da reserva que quer continuar trabalhando. E no Passeata Eletrônica você confere os assuntos que circulam nas redes sociais do senador Roberto Requião. O Alô Senado está começando. Uma das reclamações mais frequentes na central de atendimento do Alô Senado é a falta de rigidez nas leis brasileiras. São muitas as mensagens que pedem penas mais duras e menos tolerância com quem comete crimes. Entre os que se preocupam com esse assunto, é comum encontrar cidadãos que gostariam de ver a lei penal brasileira aplicada a jovens a partir dos 16 anos e não 18, como é hoje. É o caso do Antônio Rodrigues da Costa, daqui do Distrito Federal. Ele afirma que nos Estados Unidos, alguns estados da federação dão o mesmo tratamento penal a adultos e jovens de 16 anos. Ele pergunta por que não se apresenta um projeto para aproximar a lei brasileira das leis norte-americanas. Em outras palavras, diminuir a maioridade penal para 16 anos. Com a palavra, o senador Pedro Simon. Olha, senhor Antônio, a questão é mais delicada do que parece. Em primeiro lugar, nos Estados Unidos, não é uma universalidade. Nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, cada estado, em muitas questões, tem a sua prioridade. Tem estados nos Estados Unidos que têm divórcio, outros não têm divórcio. Uns têm pena de morte, outros não têm pena de morte. Uns a maioridade criminal é aos 18 anos, outros aos 16 anos. Então lá é muito variado. Eu acho essa discussão muito delicada, muito delicada. Nós temos um sistema prisional brasileiro que é os piores do mundo. A prisão no Brasil não educa. A prisão no Brasil é uma fábrica de assaltante. Eu acho que antes de chegar-se a essa discussão de baixar, nós tínhamos que tomar as providências necessárias e indispensáveis, no sentido de que uma criança menor recolhida num estabelecimento tenha condições de se reeducar. O jovem que vai lá nesse Instituto Prisional do Menor aprende, é uma escola profissional de crime. Senador Álvaro Dias, eu gostaria de saber o que o senhor acha ou pensa a respeito da valorização, da inserção da língua inglesa, da efetivação da língua inglesa no currículo das escolas públicas brasileiras. Olha, Luiz, é muito importante, sim, que escolas públicas no Brasil adotem na sua grade curricular a língua inglesa. É fundamental para a busca do emprego, para o conhecimento, para a cultura de modo geral. Enfim, é uma exigência em qualquer país do mundo que se fale o inglês. Falando inglês, você se vira bem em qualquer lugar do mundo. E o Passeata Eletrônica continua investigando os temas mais presentes nas redes sociais dos senadores. Hoje é dia de conhecer os assuntos em alta nas redes do senador Roberto Requião. Bom, o Twitter tem muita conversa mole. Tem muito menino tuitando abobrinha, mas tem a utilização política do Twitter. O meu Twitter, por exemplo, eu tenho cerca de 24 mil seguidores. Podia ter muito mais naqueles sistemas de multiplicação, mas eu procuro seguidores que estão com a firme intenção de discutir política no Brasil e principalmente economia. Por exemplo, nós estamos na beira de uma crise e ninguém discute isso. Nós estamos precisando desesperadamente de investimento público. E não vejo que se trate disso nos jornais, na grande mídia. Então nós tratamos no Twitter. O Brasil está num impasse terrível. O nosso produto interno bruto pode estar em 2,7 como no ano passado, o que é uma miséria, ou abaixo disso. Isso nós estamos discutindo no Twitter porque a grande mídia realmente não discute nada. Eu queria saber o que o senhor vai fazer em relação às enchentes que com certeza vão acontecer de novo no começo do próximo ano.
Prezada Luísa, é muito importante que haja uma boa coordenação de esforços entre o governo municipal e, claro, nós vamos ter a eleição em outubro próximo, de maneira que em 1º de janeiro o prefeito eleito terá que tomar providências imediatas para prevenir, evitar as enchentes que têm causado tantos transtornos em nossa cidade. Agora, como grande parte dos efeitos das enchentes decorrem de ações da Companhia de Saneamento Básico, da Sabesp e da Secretaria de Saneamento do Governo Estadual, é claro que precisa haver a coordenação de esforços da Prefeitura com o Governo Estadual. Então, todas aquelas medidas, seja a construção de piscinas que possam, daquelas grandes piscinas que possam estar evitando as grandes enchentes, assim como também a limpeza de todos os bueiros, de todos os rios e córregos e evitar-se tudo aquilo que possa contribuir para maior nível de enchentes. E é importante que o próprio governo federal também esteja disposto, e daí a preocupação nossa como senadores, deputados federais, de também estarmos verificando quais os mecanismos de financiamento para obras que possam contribuir para prevenir e evitar as enchentes que praticamente, como você disse, todo o verão tem preocupado os paulistanos. Lá do Rio de Janeiro, o Alô Senado recebe a mensagem do Hércules Santos. Ele tem 46 anos, é formado em matemática e é remunerado como militar da reserva. O Hércules conta que passou num concurso público, mas foi impedido de assumir o cargo porque o seu caso configuraria acúmulo de cargo público. Na opinião do Hércules, o fato de ser militar está criando problemas para ele, que não quer acumular a aposentadoria, mas tem vontade de trabalhar. Ele quer saber como solucionar esse impasse. Hércules, o Alô Senado levou a sua mensagem ao senador Paulo Paim. Sou Hércules, da nossa querida cidade do Rio de Janeiro, que eu tenho título de cidadão do Rio de Janeiro. Eu entendo que você, até por ser formado em matemática, e consequentemente pode ser professor, e na Constituição, inclusive, é garantido que você pode ter 2 atividades se você é professor. Se você não é aposentado por invalidez, se você não está encostado, se você efetivamente está disposto a trabalhar, eu peço que você remeta o teu processo aqui para o Senado, ou entre em contato com o meu gabinete, que eu vou olhar com carinho o seu caso. Cada caso é um caso. Mas eu entendo que você tem todas as condições e o direito de voltar a trabalhar, inclusive na área pública. Por que não se instaura um inquérito para apurar a calamidade nos hospitais públicos do Rio de Janeiro? Essa é a pergunta do Carlos Eduardo de Carvalho. De acordo com Carlos, depois de uma denúncia de descaso nos hospitais de São Paulo, o Ministério Público iniciou uma investigação. Ele pergunta aos senadores qual é a diferença entre os hospitais do Rio e de São Paulo, já que no Rio, segundo ele, apesar das muitas denúncias feitas, não há investigação em andamento. Carlos, quem responde a sua pergunta é o seu conterrâneo, senador Eduardo Lopes. Bom, em primeiro lugar, Carlos, eu quero dizer que em todo o país o tratamento é igual. Porque, como ele citou, se foi feita uma denúncia ao Ministério Público e o Ministério Público de São Paulo ele já agiu, e se no Rio também foram feitas denúncias, então é certo que o Ministério Público vai agir da mesma forma. O Ministério Público ele é um só em todo o Brasil, uma vez que ele é provocado no momento que há uma denúncia, então a Constituição afirma que o Ministério Público tem que agir. Mas, de qualquer forma, uma vez que ele também nos faz isso, nós vamos também buscar informações do próprio Ministério Público sobre denúncias específicas. Ele não cita aí denúncias específicas. Então, nós vamos procurar tomar conhecimento de denúncias específicas. Mas reforço ao nosso amigo do Rio de Janeiro, Carlos, que a questão
houve denúncia e atuação do Ministério Público. E o Ministério Público ele age igual em todo o país. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Continue ligado na gente e não deixe de mandar suas mensagens. Assim você participa diretamente das discussões que acontecem aqui no Senado. Por telefone, é só ligar de graça para o 0800 61 22 11. Pela internet, você pode mandar o seu vídeo pelo www.senado.gov.br/alô-senado ou enviar sua mensagem escrita pelo www.senado.gov.br/tv. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!